A nossa aula de hoje vai falar sobre um dos acontecimentos, na minha opinião, mais importantes de todo o processo da sociedade ou das civilizações contemporâneas. A gente vai falar justamente sobre o processo que fez mudar aí a divisão da história entre idade moderna e idade contemporânea, que são os dias que nós vivemos hoje, e principalmente vai mudar a visão política e a administração pública na história da humanidade. Nós vamos falar hoje sobre Revolução Francesa. Esse primeiro vídeo aqui, a gente vai estar acompanhando sobre como a sociedade francesa estava dividida, os antecedentes históricos, né, que levaram a essa parte da população na França a se rebelar contra os outros grupos e começar a falar sobre a divisão da história, né, e os processos que levaram ao primeiro movimento dentro da Revolução Francesa, que é a época do terror francês. Vamos então já começar direto falando que a Revolução Francesa é um processo aí que vai começar em 1789, vai se arrastar até 1799 para alguns historiadores e para outros vai até 1815, que estaria aí incluindo o governo de Napoleão Bonaparte. Além das mudanças sociais que eu já citei aqui no começo do vídeo, que vão se desenvolver em toda a França, essa revolução ela vai alterar a forma com que a Europa se organizava já naquela mesma época e vai impulsionar outros movimentos históricos aí, como é o caso da vinda da família real portuguesa para o Brasil, mas isso a gente só vai falar no último vídeo dessa sequência. Essa aula aqui sobre Revolução Francesa vai ser dividida em 3 partes. A nossa aula de hoje vai ser para a gente falar sobre os antecedentes e o que levou a Revolução a começar e os primeiros movimentos aí dentro da Revolução. Antes de tudo isso, a gente precisa entender como é que a civilização francesa estava organizada nessa época. Vocês lembram que lá na aula sobre absolutismo, eu falei que naquela mudança entre o fim do feudalismo e o início do chamado novo Estado, ou novo regime, a maioria das populações por toda a Europa, elas foram se dividindo em 3 grupos, né, classificados como estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Na França isso não vai ser diferente. Na França o primeiro estado é todo composto pelo clero, ou seja, os membros da igreja. O segundo estado é composto pela nobreza, e vamos lembrar que a nobreza se dividia em outras 3 classes. A nobreza provinciana, que vivia nas cidades, a nobreza rural, que ainda vivia no campo, e a nobreza togada, que eram os antigos burgueses que foram transformados em nobres. Isso não vai acontecer com toda a burguesia, vai acontecer apenas com os burgueses mais ricos. E o terceiro estado era aí formado por todas as outras classes sociais que existiam na França. Então a gente vai ter trabalhadores camponeses, trabalhadores da cidade e, lógico, os burgueses que não conseguiram ascender para a nobreza togada. A população francesa nessa época estava estimada em mais ou menos 25 milhões de franceses. Cerca de 1 milhão de franceses estava aí dividido entre o primeiro e o segundo estado. Então nós temos aproximadamente 24 milhões de pessoas no terceiro estado. Prestem atenção porque esse número é algo muito importante. Numa população de 25 milhões de pessoas, você ter 24 milhões vivendo numa situação de pobreza e apenas 1 milhão com acesso às riquezas e a todos os benefícios que o dinheiro trazia na sociedade, é algo já muito importante. E isso vai ter todo o peso quando começa o processo de revolução na França. A situação na França nesse período era o seguinte: por causa de um processo natural, aí houve uma esfriagem na temperatura e houve uma seca na época. Engraçado, né? Que houve uma esfriagem e ao mesmo tempo uma seca. Seca no sentido de que a agricultura não estava dando certo, né? Os produtos agrícolas e toda a França era muito voltada, tanto a sua economia quanto o seu autoabastecimento voltado para a agricultura. E quando a agricultura não dá certo, faltou comida para comercializar, mas principalmente faltou comida para a população francesa. E o que vai acontecer com isso? Fome generalizada. E nós estamos falando, vou repetir para vocês, de uma civilização, de uma sociedade, né, já nessa época, de uma sociedade onde 24 milhões, de 25, né, 24 milhões, não teria dinheiro para se alimentar. A situação estava tão problemática na França que um trabalhador das cidades gastava aproximadamente 80% do seu salário só com pão. E muita gente se alimentava apenas uma vez por dia, porque, como eu estou falando para vocês, teve uma grande dificuldade para a chegada de alimentos na França, principalmente ali depois de 1715 até 1726. Só que esse processo ele vai se arrastar por vários outros anos, várias décadas na verdade, até chegar nesse momento mais crítico que nós vamos falar, que é 1789.
Os antecedentes, né? A gente já entendeu aqui qual era a situação da sociedade, né? Como essa civilização francesa estava organizada e quais os problemas que estavam presentes. Mas aí, os antecedentes históricos que levam essa sociedade a entrar nesse processo são coisas que nós já falamos aqui. Primeiro, a Guerra dos Sete Anos, que a gente falou recentemente, que aconteceu entre Inglaterra e Estados Unidos, aliás, Inglaterra e França, desculpa. Os dois países viviam numa guerra já cultural há muito tempo, é histórico esse embate aí entre Inglaterra e França. A França acaba ajudando os Estados Unidos a começar o seu processo de independência da Inglaterra, porém isso vai afetar os cofres franceses. Então a situação financeira que já não estava boa vai ficar bem pior. Agora não tinha dinheiro mais para tentar salvar a população, e isso vai fazer com que o governo francês cobre taxas mais altas de uma população que já está passando fome. Então, se já não tem dinheiro para comprar comida, imagine agora como é que as coisas começam a ficar. Cada vez mais problemático. O grande problema vem que, depois dessa guerra com a Inglaterra, toda vez eu fico trocando Inglaterra para os Estados Unidos, depois dessa guerra com a Inglaterra, por mais que os Estados Unidos tenham saído vitoriosos e conseguiram sua independência, a França sofreu um impacto negativo muito grande. Então, o que havia de positivo para sobrar para o apoio que a França acabou dando para os Estados Unidos não chega. Ou se chega, nos momentos em que chega, chega muito pouco. O que vem, inclusive, de comida da exportação, né, o que eles conseguem exportar de comida, é muito pequeno e só supre as necessidades aí do primeiro e do segundo estado. E isso, por si só, acaba se tornando um problema ainda maior dentro dessa confusão que já estava a França. Parece que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, e estava mesmo, e parece que todas essas coisas elas só levam a piorar a situação do terceiro estado, e isso também é verdade. Para vocês terem uma ideia, além de toda essa situação totalmente desfavorável para o terceiro estado, eles ainda, por mais que fossem a parte da população com maior número de pessoas, eles eram a parte da população que tinha menos expressão política. Nas assembleias políticas, o terceiro estado, eles nunca tinham tanta voz. As coisas que eram colocadas para a votação do terceiro estado, para serem adotadas como administração pública, sempre eram negadas, porque existia um acordo entre o primeiro e o segundo estado de não desfavorecer os seus ideais. Então acabava que o terceiro estado, por mais que tivesse ideias boas para diminuir as tensões sociais que existiam entre os grupos, acabava não sendo aprovado. A gente entende que o ano de início do processo da Revolução Francesa foi 1789, porém, alguns acontecimentos dentro da própria França já levavam a sociedade para todo esse processo de revolução alguns anos antes. Por exemplo, em 1787 acontece a Assembleia dos Notáveis. E o que é a Assembleia dos Notáveis? A reunião do primeiro e do segundo estado para tentar resolver aí toda essa crise financeira, todo esse problema que estava existindo fora da França, mas que estava influenciando a França diretamente, porque afinal de contas, vale repetir aqui, o rei francês fez com que a França entrasse numa guerra aí social, civil, que não era da França, era só por puro desentendimento com a Inglaterra. E isso, obviamente, fez com que a situação financeira da França piorasse. O que fica decidido dentro da Assembleia dos Notáveis praticamente não dá conta de resolver nada dos problemas da França. Começa a existir uma pressão externa dos outros países que tinham alianças econômicas e alianças políticas com a França, e existe a necessidade de 1788 convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E agora prestem atenção, porque é a partir daqui que o negócio vai desenrolar de uma vez por todas. O terceiro estado vai se revoltar com a situação na França e o negócio vai dar bem errado, ou certo, né? Porque afinal de contas deu errado para eles naquela época, mas para nós, para as sociedades de hoje em dia, deu muito certo, porque muita coisa mudou a partir daí. Em 1788 são convocadas as Assembleias dos Estados Gerais. E agora, além do primeiro e do segundo estado, o terceiro estado, que vale lembrar, era composto pelos burgueses, alguns burgueses, né, os mais baixos, que não conseguiram enriquecer tanto, e os trabalhadores. Vamos entender só como dois grupos para ficar mais fácil da gente acompanhar. Ou seja, toda a população pobre, a parcela pobre da França, estava toda no terceiro estado. O que acontece? Nessa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, eles queriam colocar aí, né, todo o acontecimento e, junto com o terceiro estado, chegar aí a uma ideia de como essas dívidas da França seriam controladas ou cobertas.
A ideia colocada pelo terceiro estado era de que todos os estados pagassem taxas, o que para nós, hoje em dia, parece uma coisa muito óbvia. Porém, nem o primeiro nem o segundo estado pagavam nada de taxa pública. Todas as taxas públicas pagas na França eram pagas pelo terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, eles viviam de forma parasitária, né? Eles viviam do dinheiro que eles arrecadavam do terceiro estado. E agora tem uma coisa que é mais ou menos uma fofoca da França dessa época, e é interessante para a gente entender a situação de revolta dentro do terceiro estado, que era o seguinte: acabei de falar para vocês que só o terceiro estado pagava as taxas públicas, o primeiro e segundo estado não pagavam. Logo no início do vídeo a gente falou da situação da alimentação na França, que estava muito difícil, né? A comida não chegava, um trabalhador que fosse pobre gastava cerca de 80% do seu salário só com o pão, vamos dizer assim, que seria o alimento básico. A maioria das famílias só se alimentava uma vez por dia. E a ideia era que eles colocassem agora os 3 estados para pagar taxa. E aí vocês lembrem também que eu falei que existia um acordo entre o primeiro e o segundo estado. Além de toda essa situação, existiam bailes que aconteciam frequentemente. Então, quando um acordo dava certo nessas assembleias, eles faziam festas, né? O primeiro e o segundo estado faziam festas de comemoração. Então, o pessoal que passava fome, que estava numa situação muito difícil, ainda precisava ver, né, os grandes bailes acontecendo nos palácios franceses, o pessoal lá se divertindo enquanto eles não tinham o que comer. Muita gente, inclusive, trabalhadores dos palácios, ou as pessoas pobres que moravam na proximidade do palácio, comiam os restos. Sim, tinha comida jogada fora, e era muita comida jogada fora. A partir daí começaram a circular alguns panfletos que convocavam as pessoas a se rebelarem contra essa situação na França. Só que isso não tinha se encaminhado tanto para frente assim. Até, como eu falei para vocês, essa Assembleia dos Estados Gerais. Quando o terceiro estado tenta colocar aí medidas onde os 3 estados precisariam trabalhar e doar parte do seu dinheiro como taxa pública para melhorar a situação na França. Foi colocado em votação. Porém, o primeiro e o segundo estado, mais uma vez fazendo mão daquele acordo que eles tinham, não aceitaram essa colocação do terceiro estado. E pelo contrário, aumentaram a quantidade de taxas e o valor das taxas que o terceiro estado tinha que pagar. Pronto. Esse foi o estopim para começar toda a revolta dentro da França. A partir daí, começou um pandemônio e tem início, assim, um processo que a gente chama de período do terror ou período do medo dentro da Revolução Francesa, né? Um período de total situação de tensão na sociedade, foi muito violento, muitas pessoas chegaram a morrer, e um episódio é muito emblemático para esse período e para toda a história do processo: a tomada da Bastilha. Deixa eu melhorar a iluminação aqui para ver agora se a gente consegue gravar um negócio de uma forma mais decente. Então, ó, mais precisamente no dia 14 de julho de 1789, levando à frente aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, não estou misturando agora com o iluminismo, e sim os ideais da Revolução Francesa, levados pelo povo do terceiro estado agora como discussão para as ruas, são os mesmos ideais do iluminismo. Vocês lembram que quando a gente falou sobre o iluminismo, eu falei para você que o iluminismo, ele deu a ideia, né? Ele fundamentou, ele deu base aí para as ideias de revolução em vários outros acontecimentos históricos. A gente falou de independência dos Estados Unidos recentemente, a gente está falando agora de Revolução Francesa, e sim foram influenciados por todo o processo do iluminismo. A França principalmente traz, né, de uma forma muito direta, esses ideais, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que surgem no iluminismo, eles são os ideais de base da Revolução Francesa, né? Fazendo uma alusão direta ao processo do iluminismo. Então, o povo, o terceiro estado, né, munidos agora desse ideal, começam a ir para as ruas. Eles saíram invadindo os casarões que pertenciam a burgueses ricos, né? Eles saíram aí, principalmente o pessoal que fazia parte agora da chamada nobreza togada, né? Os burgueses que viraram nobres. Eles invadiram palácios, eles destruíram todos os lugares onde eles tinham acesso, mas que pertenciam a famílias ricas da França, e eles se encaminharam em direção à Bastilha. Isso vale lembrar que no percorrer desse caminho eles espancavam as pessoas que eram considerados nobres lá na França nessa época, membros da igreja. Existia uma raiva muito grande de alguns membros da igreja nessa época, porque existiam aí dentro daqueles panfletos que eu citei recentemente aqui agora, que começaram a circular aí as ruas, tinham panfletos que demonstravam aí a insatisfação de membros da igreja participarem de festas
dentro dos palácios, e essas festas terminavam de forma bem duvidosa aí, envolvendo inclusive prostituição. E tinham membros da igreja presentes nos momentos. Inclusive, alguns panfletos diziam que esses membros da igreja participavam de algumas coisas. Então a população estava muito insatisfeita com todo o processo. Não era só com um grupo ou com outro, ou só com a situação da fome, mas era a situação deles se aproveitarem cada vez mais desse povo que já estava sofrendo há muito tempo, né? Enquanto essa parcela da sociedade estava usufruindo aí de todos os poderes. Voltando a esse processo aí de expansão pelas ruas. Eles foram aí pelas ruas, bateram, né, espancaram violentamente pessoas que faziam parte das camadas mais ricas, indo em direção à Bastilha. E o que seria a Bastilha? A Bastilha é uma prisão francesa, que nessa era uma prisão francesa, né, que nessa época ela era o símbolo do poder do governo. Por quê? Todos os grandes inimigos do poder do rei, ou do poder das pessoas que estavam à frente do governo e da administração da França, estavam presos na Bastilha. Então a gente sim pode dizer que a Bastilha era uma cadeia de criminosos políticos. Porém existiam outros criminosos perigosos também presos na Bastilha. Na verdade a Bastilha era uma prisão de grande concentração de pessoas perigosas. A população invade a Bastilha, principalmente aí liderada pelos sans-culottes, que vocês vão ver que é uma classe da sociedade que vai se tornar muito importante futuramente. Eles invadem a Bastilha, eles acabam assassinando o líder da guarda pública, que estava lá responsável por comandar a Bastilha, né, por organizar a Bastilha, e eles começam a liberar os prisioneiros. Todo esse processo que eu falei para vocês agora, né, eles indo para as ruas, espancando as pessoas, destruindo casas e patrimônios e finalmente invadindo a Bastilha, esse é o chamado período do medo. Né? Ele não vai se resumir apenas a esse dia, vai se prolongar por mais algum bom tempo. Mas a partir deste acontecimento, a gente tem início, de fato, ao que a gente conhece como Revolução Francesa. A partir daqui, a Revolução Francesa vai se dividir em outros 3 períodos. Mas isso é conteúdo para o nosso próximo vídeo. A nossa aula sobre Revolução Francesa de hoje vai acabar por aqui. Espero vocês na próxima aula. E não se esqueçam, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as páginas onde vocês podem seguir esse conteúdo lá no módulo de vocês. Então vocês, né, fica aí como uma dica, aconselho vocês a lerem o conteúdo do módulo e associar com o que a gente está falando no vídeo. Não fiquem apenas com o vídeo ou apenas com o módulo, porque existem informações que eu trago aqui e não tem no módulo, complementam as ideias do módulo, e existem informações no módulo que obviamente não vão caber somente dentro de um vídeo, né? Algumas ideias que eu passo para vocês aqui estão mais detalhadas lá no módulo. Então, para entender completamente, façam sempre a associação dos dois. Certo? Boa aula, boa atividade e até a próxima semana. Tchau!